Boa noite, queridos, graça e paz. Que o Senhor Deus, nessa noite de hoje, abrace suas causas, te ajude, te abençoa, te dá livramento, te capacita, porque Ele continua sendo Deus e a beleza dele pode nos alcançar. Ontem eu falei um pouquinho de mim e eu parei exatamente quando eu conheci meu esposo. Eu quero usar alguns nomes aqui de quando eu conheci meu esposo, que são coisas que me ajudaram e eu não posso deixar de falar. Primeiro eu quero te agradecer, você que está me seguindo, você que está ouvindo os meus vídeos, está assistindo, está dando like, de repente você até compartilhou. Muito obrigado. Sou grata a você, né? E eu quero falar aqui para você que no ano de 1990, 1991, o pastor Pedro bateu na minha porta. E eu, na época, estava vivendo situações muito difíceis financeiras. Estava vivendo situações muito difíceis psicológicas. Estava vivendo situações muito difíceis de todas as formas. E quando eu olhei para ele, eu pensei comigo que não seria ele o homem da minha vida e que eu iria arrumar uma outra pessoa. Eu já tinha alguns paquerinhas, alguns namoradinhos, mas algo sério, sabe? E ele olhou para mim e me disse: "Eu te amo, eu quero ficar com você". E esse nome que eu vou citar é da minha prima Marli. Eu, em alguns momentos, coloquei alguma interrogação no amor que eu sentia. Em alguns momentos, eu coloquei alguma interrogação no meu sentimento, no meu gosto, e eu estava pronta para dar um não para esse relacionamento. Então, ela dizia para mim assim: "Não faz isso, não. Ele é um homem preparado por Deus para te fazer feliz. Fica com ele é bonito. Você está sozinha, dá chance para ele". E eu ficava ali, né, querendo dar um não, gostando do carinho dele, gostando da forma que ele me abordava, ficava comigo, mas querendo dar um não para si. E de repente, a forcinha que você me deu, prima, tá durando 30 e alguns. Isso é coisa para Deus, eu não mereço isso não. Eu quero te agradecer em público, Marli Fico, minha priminha querida que eu amo. Até os dias de hoje, minha ovelha amada, a minha amiga. E tá bom, já puxei bastante seu saco, né? Beijo no teu coração. E aí eu fiquei ouvindo aquilo que ela dizia e eu pensava assim: poxa, mas ele tem bom gosto, né? Não fica sozinha, tá sempre namorando um rapaz bacana e ela tá me dando esse conselho. Ela gosta de mim, ela é minha prima, eu vou aceitar. E aí eu comecei então a permitir que o meu esposo se aproximasse de mim e tornasse mais íntimo. Enfim, eu quero dizer para você que na sequência, quando nós começamos a nos relacionar, alguns meses depois, o meu pai faleceu e eu conquistei o seguro de vida dele. Foi dividido entre todos os irmãos. E eu recebi um conselho de alguém: compra uma casa própria, não gasta esse dinheiro não, para você ter lembrança do teu pai. Eu falei: tá bom, é o que eu vou fazer. E uma irmã veio na minha casa e me falou: olha, lá perto da minha casa estão vendendo um sobradinho assim, assim, é lindo, seu dinheiro dá, pererê. E eu falei: eu vou lá. E fui até Caivone, numa cidade por nome de Pratápolis. Mas o sobradinho era em Passos de Minas. E nós fomos, amamos aquela cidade. Pensa na cidade que é um cartão postal. Cidade linda, maravilhosa. E eu comprei aquele sobrado. A Ivone também comprou. E isso me deu vontade de ir embora para aquela cidade. Falei: ah, então vamos, né?
Aí nós fomos, meu esposo e eu. E aí, quando nós chegamos lá, nossa vida foi bem bacana, a gente curtiu pra caramba, foi bem delicioso. De repente, eu começo a me enjoar, eu vou ver, pá, eu tô grávida. E aí eu comecei a sentir enjoo do cheiro daquela cidade, enjoo daquele lugar. Aí eu falei pro meu esposo, amor, vamos embora. Eu não aguento morar aqui mais nem um dia. E eu sentia mal e achava que era o lugar. Coisa de grávida. E como eu tinha casa em Guaianazes, que era herança de meus pais, então nós voltamos. E aí, quando eu cheguei em casa, dura, sem dinheiro, os meus móveis lá em Pratápolis, eu sem como fazer absolutamente nada, eu recebi um convite de uma pessoa. Eu não vou citar nome. Essa pessoa me dizia assim, você tá vendo isso aqui? Eram umas latas de Neston. Isso daqui tem muitos lá em casa. E se ficar lá em casa, a polícia vai me prender. Então, se você cuidar disso para mim aqui na tua casa, eu te dou um valor simbólico. E eu pensei comigo, poxa, eu vou aceitar. Eu tô dura, passando mal aperto. A polícia não vai me prender porque eu não faço parte desse povo. Vou aceitar. E peguei todas aquelas latas, aquelas coisas e pus na minha casa, enfim. Quando menos eu percebi, eu estava até o pescoço envolvida com entorpecente. E o meu maior temor era usar e gostar, depois que Deus já tinha mudado a minha vida. Mas um certo dia, mesmo eu com esses entorpecentes na minha casa, já ganhando o meu dinheiro, eu comecei a mudar a minha vida financeira. E começamos a ganhar muita grana mesmo. Grana para curtir, grana. Começamos a ganhar muita grana. E nessa brincadeira, eu resolvi experimentar. Foi aí que morreu o perigo. Viciei, me tornei uma pessoa indesejável pela população e comecei a viver situações mais difíceis ainda de que eu tinha vivido em toda a minha vida. Agora eu tinha muita grana, tinha carro novo, reforma na casa, casa de praia, um esposinho que me amava, mas havia perdido o temor de Deus. E eu tinha medo de andar na rua e ser abordada por policiais. E quantas vezes nós fomos? E todas essas vezes Deus nos honrou, cuidou de nós e não permitiu que o adversário nos prendesse ou coisa do tipo. Quero falar para você que nessa história nós vivemos por alguns anos de nossas vidas. Para ser mais certa, até o meu filho, que é o pastor Princes, está com 8 anos de idade. E agora, de repente, eu estou dentro da minha casa deitada e o pastor Pedro estava comigo e ele falou para mim assim, eu vou para o litoral. E ele foi para o litoral. E eu fiquei na minha casa. E ele demorava para vir e eu fiquei desapontada, né? O que aconteceu com esse homem? E, de repente, a minha irmã, a Dil, tinha voltado para Jesus. E ela disse para mim assim, Lei, vamos para a igreja que hoje vem um cantor e o nome dele é Oséias de Paula e vai ser uma bênção. Eu falei, vamos. Dentro de mim eu pensei assim, eu vou porque lá Deus vai usar um vaso e esse vaso vai me contar por que meu esposo quer ficar indo para o litoral. Olha a cabeça. Fui para a igreja. Quando eu cheguei lá, pensa, o culto estava péssimo. O cantor não veio. Tudo muito ruim. E eu queria sair até no meio do culto. Mas estava tudo maravilhoso. O problema maior estava comigo. O problema maior era eu.
E depois, vou te contar o que aconteceu. Quando eu vou saindo na porta, eu vou usar o nome de uma outra prima. A Meire olhou para mim e me disse assim: nossa, prima, eu te olho, sinto mal. E eu estava vestida toda de preto, estava magrinha, que eu usava droga. E eu falei para ela assim, engraçado, depois de um culto maravilhoso desse, eu que sou do mundo tô bem e você crente, sentindo mal? E eu fui embora, fui com raiva dela. Como que ela olha para mim e fala que tá passando mal? Deus havia mostrado para ela, eu chorando na beira do caixão, gritando que meu esposo havia morrido. E nesse choro, eu estava vestida de preto. E quando terminou o culto, que ela vai saindo da igreja, ela dá de cara comigo. E vestida com aquela roupa. Sendo que eu não frequentava a igreja. E quando ela me viu, ela se assustou e, por inexperiência, me falou daquela forma. E eu fui embora para casa. Quando foi na manhã seguinte, era quarta-feira, e tem feira lá perto de casa, eu fui para a feira. E quando eu cheguei da feira, o meu esposo estava triste. E eu perguntei para ele, o que aconteceu, amor? Ele falou, tua prima veio aqui, a mulher do Marco, e falou para mim que sentiu mal quando te viu na igreja, porque Deus tinha mostrado para ela tal visão que eu acabei de te contar. E eu temi. Quem é de Deus discerne. Eu temi, falei, meu Deus, tem misericórdia. Quando acordou de manhã, o meu esposo falou para mim assim, amor, tô indo pro litoral. Falei, de novo? Ele falou, vou. Falei, eu não vou. Não vou porque eu acredito na profecia da Meire. E você até pode morrer. Eu até posso ficar viúva. Mas eu não vou assistir a sua morte. Eu achei que com isso ele iria falar, eu também não vou. Ele bateu o pé e falou, então eu vou. E foi. Mas antes, eu olhei para ele e falei assim, se você sair dessa porta para fora, não volta mais. Eu falei isso porque eu tinha certeza que ele não iria. Pois ele falou, eu vou. Tchau, e foi. Escute, eu termino essa história amanhã, no próximo vídeo. Eu sei que Deus vai bradar muito no teu coração. Esse é só o início de um casal que teve um encontro real com o Deus vivo. Um beijo no teu coração. Te amo em Cristo Jesus. Ah, curte, compartilha e não esquece de dar o like. Tchau!